Fala galera, estamos aqui mais uma vez com você que pensa. Tem que ser assim, clichê. Mas a gente tá aqui para tratar do top 5 dos versos mais distorcidos do evangelicalismo mundial brasileiro, como você queira chamar. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em um dos versos aí usados bem fora de contexto. Então esse vídeo fala sobre isso. E em quinto lugar, pra nós, que fique bem claro, logicamente para você vai ter vários e vários outros versos bíblicos que você vai considerar relevantes nessa situação. Mas pra gente, a gente vai ficar com o verso lá de Naum 2, versículo 4. Olha que beleza! Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Olha aí! Deus já sabia naquele tempo que existiria carros, que os carros iam fazer pega, que ia bagunçar cavalo de pau e aquele negócio. Você acredita nisso? Deus está aqui na palavra de Deus. Então essa é uma interpretação muito comum que a gente encontra por muitos crentes, muitos cristãos que estão evangelizando na rua aí, quer falar alguma coisa. Olha, Deus é tremendo, nosso Deus conhece o futuro. Olha lá, ele está falando naquele tempo já dos carros que... Calma. Esse texto aqui, ele está falando dos carros de guerra. Quando você olha o contexto, o profeta Naum, ele está profetizando em Nínive, aquela questão do juízo por Nínive ter castigado Judá e todo o povo de Deus, então Deus castigaria. Então é uma profecia de juízo sobre aquele povo. E essa passagem está tratando dos carros de guerra, que passaria ali por Nínive e tal. Bem, você pode dar uma estudadinha e compreender melhor, mas nunca pegue esse texto sozinho para dizer que são os carros possantes e como velozes e furiosos. Claro, deixando bem claro aqui que nós queremos que você abra sua Bíblia e confira os textos que nós estamos falando aqui, né? Nós consideramos um dos mais mal compreendidos aí da Escritura. Então, continuando aí a nossa lista com os 5 versículos mais mal compreendidos da Escritura, nós temos um bastante conhecido e muito mal usado aí no meio evangélico. Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto é muito usado assim de forma triunfalista, né? Tipo, vou fazer um concurso, me inscrevi num concurso, ou fiz uma entrevista de emprego e disse eu vou conseguir porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Qualquer coisa que o cristão vai enfrentar, ele tende a usar esse verso, né, de forma muito triunfalista, assim, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só... Mas esse é um texto muito mal compreendido, porque se nós analisarmos o contexto, olhando primeiramente para a carta, né, de Filipenses, o apóstolo Paulo que escreveu e é considerada a carta da alegria, né? Mesmo sendo num contexto de dificuldade do apóstolo Paulo, ele estava preso e escreveu aquela carta fortalecendo os irmãos ali de Filipe, para que eles mantivessem a esperança, a alegria no Senhor. E nos versículos anteriores, se você for ler no versículo 11, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí vem o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então esse versículo ele trata mais de contentamento, né? Porque o apóstolo Paulo ele começa a descrever as dificuldades que enfrentou, ele está falando de contentamento em qualquer circunstância. Ele estava alegre no Senhor, mesmo na pobreza ou na riqueza, ou no momento de perseguição, ou em momento de fartura, em qualquer momento ele aprendeu a ter contentamento em Deus. Então esse versículo ele tem que ser compreendido assim: eu posso suportar todas as coisas em Deus que me fortalece. Então eu não posso comprar um helicóptero agora? Não, eu não posso porque você não vai poder pagar. Eu não posso comprar um jet ski. A não ser que você tenha dinheiro, mano. E continuando aí o nosso top 5 dos versos bíblicos, nós vamos para o João 16, verso
13. Eu vou deixar para citar depois quem foi que falou essa proeza. Mas diz assim a palavra do nosso Deus: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Cara, sinceramente, o camarada chamado Mike Murdock, eu vou deixar aqui assim, Rafael consegue fazer uma montagem aí para aparecer na minha cara mesmo, assim, o livro dele chamado... a foto dele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O livro... Darth Vader. O nome do livro é Manual sobre o Espírito Santo, é Manual do Espírito Santo. É um nome assim, Rafael vai tentar jogar na tela aí para facilitar vocês. Nesse livro, esse autor, ele tem a proeza de dizer, com esse verso aí de João 16:13, de que o Espírito Santo nos revelará... que o Espírito Santo nos revelará o futuro. Amanhã vai acontecer alguma coisa na nossa vida. Se orarmos e buscarmos o Espírito Santo, ele vai nos revelar o que vai acontecer amanhã. Cara, isso é um absurdo. Cara, esse verso não trata disso. Meu Deus, o que é isso? Cara, o verso é simples. Se você ler bem o capítulo 16, principalmente do 14 até o 16, você vai compreender que o Espírito Santo viria para auxiliar eles nas coisas que estão por vir. Nas coisas do dia a dia, eles vão revelar coisas que o Espírito Santo não vai falar acerca dele mesmo. O texto está dizendo. Vai falar acerca de Cristo, acerca do que Cristo falou e disse aos discípulos, porque os discípulos jamais poderiam lembrar aquilo que Jesus, de uma certa forma, falou a eles. Então o Espírito Santo vai trazer um entendimento a ele, ou seja, o Espírito Santo vai revesti-los de poder. É isso que a palavra vai nos ensinar. E não que a gente vai saber o que vai acontecer amanhã. Vou ganhar na Mega Sena, é só... Não trata disso. Meu Deus do céu, onde chegamos? Em segundo lugar, aí no nosso top 5, tem um texto que é dos top. Ele entrou aí em segundo lugar porque ele realmente... Ele quase foi o primeiro, mas não foi o primeiro. Ele merece estar aqui nessa posição em segundo lugar. Malaquias 3:11. Mas começando do 10, é um texto bastante conhecido que é lido aí nas igrejas, né, falando a respeito do dízimo, né, que Deus, através ali do profeta, fala para o povo para que eles trouxessem todos os dízimos à casa do tesouro. Não vamos entrar aqui nessas coisinhas a respeito do dízimo, da casa do tesouro, isso é tema para outro vídeo. Mas o que nós queremos tratar aqui nesse verso, que mais especificamente no verso 11 ele vai dizer, depois, né, da exortação, o ensinamento a respeito de trazer os dízimos, no verso 11 o profeta diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto é muito usado hoje em dia de forma distorcida para colocar medo nos fiéis, para colocar medo nas ovelhas, de que esse devorador é um demônio chamado devorador. Então, muitos falam que o devorador é um demônio, né? E colocam peso sobre os fiéis de que se você não der o dízimo, o devorador vai estar na sua casa, você não vai prosperar, ele vai devorar suas finanças, os seus bens. Mas o texto não trata sobre isso. Para você conferir, no profeta Joel, no capítulo 1, verso 4, e também em Joel, no capítulo 2, verso 5, que o profeta vai falar justamente do devorador, que era um gafanhoto, que era um tipo de gafanhoto que destruía a plantação, a lavoura do povo. E no próprio... Lavoura, né? Lavoura. Bem, eu não sei como se diz, lavoura ou lavroura. Mas enfim, destrói as plantações. E aí, no próprio verso 11 você dá a entender isso, ó: repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril. Então tá falando da terra, tá falando do fruto. E se você for ler o profeta Joel, você tem que ler para que você entenda. O profeta Joel ele vai falar justamente disso, que era uma ameaça de Deus, né, uma ameaça de maldição da parte de Deus para o povo, desse devorador, desse gafanhoto, para gerar arrependimento no povo a respeito, né, do pecado deles. Como o dízimo nós entendemos também na época, tinha a ver com plantação, tinha a ver com o fruto da terra, e o texto está falando de dízimo, então casa bem isso aqui. O devorador
não é um demônio, não é uma potestade aí do ar, não é uma coisa ruim aí, é uma coisa ruim, negativa assim, mas interpretando o texto aqui é um gafanhoto que ia destruir a plantação do povo. E finalmente, encerrando esse nosso Top 5, chegamos à primeira colocação. O mais. Number 1! Chegamos no top, que é ele, o versículo mais mal compreendido da face dessa terra, que é a letra mata. Exatamente o verso de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, no qual diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tá aí um dos versículos mais mal compreendidos de toda a face da terra. Sem exageros. Por que isso? No século XVI, o nosso querido João Calvino, um dos reformadores, ele já lutou contra esse erro, contra essa heresia, essa má interpretação que foi usada para poder fazer com que o povo não se aproximasse da Escritura. Então, o que é que João Calvino fez? Nas Institutas da Religião Cristã, no capítulo 1 sobre o conhecimento de Deus, exatamente no tópico 29, ele vai tratar sobre isso. Então você já vê como isso é algo antigo, né, Bruno? Então você já vê que a ideia das má interpretações já era combatida naquele período. E até hoje a heresia está aí viva na boca do povão. Mas a forma correta de compreender esse verso é simples. O que fica claro nesse versículo, você lê do começo, pegando o contexto, é que Paulo está aí repudiando as ações dos falsos mestres por uma desassociação de Cristo à lei. Mas essa letra se trata da lei do Antigo Testamento. A lei aí é a antiga aliança. E essa desassociação fazia com que o povo, naquele período, do tempo de Calvino, se afastasse do Novo Testamento. Sendo que no Novo Testamento nós temos a revelação do Espírito Santo, temos a revelação de Cristo em sua morte e ressurreição e de todo o cristianismo. Então, a Bíblia faz sentido com Cristo. Então, o texto aí está retratando dessa questão, que a letra mata, que a antiga aliança mata nesse sentido, no sentido de desassociação de Cristo. Ou seja, estar debaixo da aliança, da antiga aliança, não temos como nossos pecados serem perdoados, somente com Cristo. Então a letra mata nesse sentido, e não que a letra mata se eu estudar demais, como muitos vão dizer. Ah, você está estudando demais a Bíblia, cuidado, a letra mata. Você vai morrer espiritualmente. Você não morre. Isso fica claro, Bruno, que essas heresias, elas são muito antigas. Isso, exatamente. E que, de uma certa forma, eles se renovam com o passar do tempo, né? Toda heresia que existe atualmente, ela tem um pezinho lá atrás. Se você estudar a história da igreja, o que aconteceu de fato, como vem acontecendo de tradição em tradição, de momentos em momentos, nos séculos, você vai ver que muita coisa, muita heresia que existe hoje, já existia lá. Apenas algumas pessoas parecem que se esquecem de combater essas heresias e de repente alguém desenterra ela e bum, explode novamente. Mas essa da letra mata, Calvino já tinha combatido com muito fervor e tinha apresentado essa defesa muito simples e clara. Então, como nós colocamos no início, né, esses foram os 5 versos que a gente considera, né, que são mais mal compreendidos da Escritura. Mas se você tem outro versículo aí, você pode também comentar aqui embaixo no vídeo ou na página no Facebook outro versículo que a gente não comentou aqui. Nós tínhamos também outros versos, mas a gente quis só falar sobre esses 5, então você pode colocar aí embaixo outros versos que você também acha que são bem mal compreendidos, que são distorcidos. Não toque no jeito, sim. É verdade. Que são aplicados, né, de outra forma, o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Então isso aí é um extra. Mas você pode aí colocar aí embaixo aí, comentar, dar dica, fazer pergunta, compartilha, se inscreve no canal e ajuda aí a gente a divulgar esse trabalho. Siga também a gente no Twitter, no Instagram, que agora nós estamos também nessas redes sociais, e acompanhe o nosso canal por lá. E esse foi mais um episódio do Você Que pensa.
Você. Agora como é que é? Até a próxima semana, galera. Valeu.